Glória a Deus. Você que está com sua Bíblia, por gentileza, abre em Colossenses capítulo 1, versículo 11. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Eu quero falar com você nessa noite sobre um tema que eu considero decisivo para a vida exitosa do cristão. A força da sua glória. A força da glória de Deus. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: corroborados com toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria. Com toda a força da sua glória. Irmãos, o que é a glória de Deus? O que é a força da glória de Deus? E por que isso é importante para você e para mim? O que é que isso afeta a sua e a minha vida? A minha oração e a minha intenção, que ao final dessa mensagem você perceba melhor quem você é em Jesus. Quem nós somos em Jesus. A glória de Deus, amados, ela está sobre nós. A glória de Deus, ela é real. E a glória de Deus é uma força que está acessível para você e para mim. Se nós pegarmos o primeiro ponto, então, o que é a glória de Deus? A palavra glória no Antigo Testamento é uma palavra em hebraico que significa kabod. E ela tem o seguinte, se você traduzir, significa dignidade ou peso de dignidade. No Antigo Testamento, a glória, quando se falava que uma pessoa tinha glória, referia-se aos seus bens e às suas riquezas, à sua força, ao seu poder. Mas o Antigo Testamento e para o Novo Testamento também, e é a palavra que nos interessa, kabod também, refere-se à glória de Jeová. Kabod Yahweh, a glória de Deus. E você percebe, você e eu vamos perceber que por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento e por toda a história da humanidade, Deus ele quer se tornar conhecido. E a palavra que nós encontramos na Bíblia para onde Deus se torna conhecido é através da sua glória. Troque a palavra ou coloque um sinônimo na palavra glória por presença. Glória de Deus igual a presença de Deus. O que é a glória de Deus? É a majestade, é a dignidade, mas basicamente é a presença de Deus. Eu gostaria que você olhasse um texto na palavra de Deus, que está no Salmo 19, o versículo 1. Salmo 19, o versículo 1. Olha o que diz esse texto. A Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amados, Deus sempre quis se fazer conhecido para o ser humano. Deus nunca foi um Deus distante, um Deus em silêncio, um Deus apático, um Deus longe de tudo que está acontecendo. Pelo contrário. Aliás, você deve ter visto nesses últimos dias, né, quando esfria um pouco, aliás, que esfriada, né? Só Deus para ter um ar-condicionado desses, não é verdade? Mas de onde vem esse frio? Não, vem da Argentina. Sempre os argentinos são culpados, né? Tá, mas quem que mandou esse frio para a Argentina? É Deus. Não é verdade? É Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. De todas as maneiras, Deus, ele se faz conhecido. Ele se mostra para as pessoas. Os céus anunciam, você olha um pôr do sol e você nunca vê um pôr do sol igual ao dia anterior. Nunca é igual. Nunca é igual. Os céus manifestam, anunciam a glória de Deus. Então, o primeiro ponto sobre a glória de Deus: Deus quer se fazer conhecido para a humanidade. Deus quer se fazer conhecido para você e para mim. Claro isso, amados. Vejam outro texto, por gentileza, que está em Isaías 43, o versículo 7. Isaías 43, o versículo 7. Isaías 43, 7 diz assim: todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. Esse texto, ele me leva a entender o seguinte: Deus, ele nos criou não só para se relacionar conosco, mas para que nós manifestemos a glória dele. Mas como que eu vou manifestar a glória de Deus se eu me relaciono pouco com essa glória e se eu conheço pouco dessa glória? Deus, então, ele se manifesta de várias maneiras, pela natureza, de várias maneiras, e Deus quer se manifestar através da sua vida. Você existe para o louvor da glória de Deus.
A glória de Deus, lembre-se, é a presença de Deus. Dê uma olhadinha também nesse texto de Êxodo, capítulo 16, o versículo 10. A palavra de Deus diz: quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Imagine você no deserto, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e de repente você vê a glória de Deus. O que será que eles viram? Você já parou para pensar? Eles viram a glória de Deus. De que maneira? Na forma de uma nuvem. Eles viram a glória de Deus. Mas isso me leva à seguinte conclusão: você pode ver a glória de Deus. Você tem desejado ver a glória de Deus? Ou você está olhando só para o problema, para a limitação, para a circunstância? Ou você está começando a erguer os seus olhos: Deus, eu quero ver a tua glória. Lembre-se que o nosso texto básico, que nós precisamos da força da glória de Deus. Existe uma porção de energia, de força nessa glória, que você e eu precisamos. Paulo, na carta aos Colossenses, ele ora. Ele diz: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com a força da sua glória. Os israelitas olharam e viram a glória de Deus. Eu pergunto: você está vendo a glória de Deus? Ou você vê só dificuldade, limitação, angústia? Aliás, estamos começando o segundo semestre desse ano. Deus não é maravilhoso que você permaneceu em pé nesse primeiro semestre? Quando começou esse ano, alguns de nós não acharam que não iam durar 2 meses esse ano. Você não deu aquela para dizer: bom, eu já programei esse ano, vivo até abril. Depois de abril não tem mais jeito. A gente fala, mas não é verdade? Talvez nas suas finanças, talvez no seu casamento, talvez com seus filhos. E cá está você, em pé. Não há de ver que a glória de Deus te sustentou? Só que a glória de Deus é uma crescente, irmão. Você vai conhecendo mais ela. E o segundo semestre vai ser ainda mais vitorioso, mais poderoso. Amém, amados? A Bíblia diz, em Êxodo 33, do 18 ao 22. Veja o que está nesse texto. Êxodo 33, do 18 ao 22, diz assim: Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. Antes de ler o versículo seguinte: você tem feito essa oração? Você tem se atrevido a fazer essa oração? Rogo-te que me mostres a tua glória. Irmãos, muitas vezes nós fazemos algumas orações que são aquelas orações super Nescau, oração micro-ondas. E não está errado você fazer aquela oração de emergência, né? Entra numa fria: Jesus me ajuda. Está tudo certo, você pode fazer isso. Mas você não vai sobreviver só desse tipo de oração. Nunca esqueço, um empresário, amigo meu, eu perguntei para ele: como é que está a tua vida de oração? Não, eu vou orando, sempre dirigindo, daí quando eu cheguei na empresa já orei, já fiz meu devocional. Também dá, mas não é exatamente um culto racional, né? Buzinando, xingando, aleluia. Você também fechou aqui, glória a Deus, Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Irmãos, não é uma oração qualquer. E se esse homem fez essa oração, quer dizer que eu também posso fazer. E ele fez porque tinha expectativa de ver a glória de Deus. Irmão, imagine essa situação de angústia que talvez você esteja passando. E que tal ver a glória, o poder de Deus nessa situação? Por que você não começa a orar para a glória de Deus na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho? A glória de Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor. Não é maravilhoso isso? Deus responde. Você faz umas orações meio malucas e Deus responde. Ele está dizendo: eu quero me manifestar. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E a história segue, muitos de nós estamos familiarizados, mas você percebe como Deus quer se fazer conhecido? E muitas vezes nós estamos ali nos batendo com essa ou aquela situação,
E Deus quer se fazer conhecido. O que é a glória de Deus? É a presença dEle. É a presença dEle. E o que é a presença dEle, senão o próprio Senhor Jesus? Veja que está em Lucas no capítulo 2, versículo 9. Lucas capítulo 2, versículo 9. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Isso aqui você lembra do momento quando o Senhor Jesus estava para nascer sobre a terra como homem. Isso aconteceu com os pastores que guardavam os seus rebanhos. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Mas a glória de Deus não é algo qualquer. Ela vem e te envolve, e te leva a fazer algumas coisas estranhas. Por exemplo, os pastores largaram tudo o que estavam fazendo para ver o que estava acontecendo. Largaram as ovelhas. Amados, o contato com a glória de Deus te leva para algumas ações, algumas atitudes diferentes do que você está acostumado. Talvez pular aqui na frente, talvez dançar aqui na frente. Talvez sair do seu trabalho mais cedo para evangelizar alguém. Quando você se deixa encharcar da glória de Deus, você se torna outra pessoa. Muito mais paciente, muito mais perdoadora, menos exigente com as pessoas. A glória do Senhor envolveu aquelas pessoas. Eu gosto quando o Espírito Santo se manifesta. Ele se manifesta de várias maneiras. Mas de vez em quando tem gente que dá risada, gente que grita, gente que cai. Isso não é sinal de que caiu, então ele está cheio do Espírito Santo. Mas também é. E aí tem gente que vem para receber oração e crava o pé, bota uns rebitos no sapato. Pá, pá. Não vou cair, pode orar quanto for, eu não caio. Não, para com isso, irmão. Dá aquela olhadinha para trás assim. Oba, tem alguém do grupo de serviço e já fica pronto para receber. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: renda-se à glória de Deus, não resista à glória de Deus. Lá na sua casa, está no momento de oração, de devocional, de repente está sozinho, está chorando. Mas que é isso? Que é isso? Estou chorando aqui sozinho. Chore mesmo, irmão. Ou de repente você está dando risada que nem um maluco. Dê risada mesmo. Dar risada é bom, né? Foi Deus que inventou, não é verdade? A glória de Deus os cercou de resplendor. A presença de Deus os cercou. Imagine aquela intriga, aquela confusão, aquela briga, ou com seu marido, ou sua marida, ou seus filhos, e de repente a glória de Deus vem naquele lugar. Muda tudo, irmãos. A glória de Deus é, portanto, a presença de Deus. É a presença de Deus quem é? O próprio Senhor Jesus. Segundo lugar, é possível, então, me relacionar, é possível ver a glória de Deus. Existe um texto muito conhecido que fala sobre isso, que está no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 4, 15 e 40. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmão, você sabe que aqui está falando da morte e ressurreição de Lázaro. Mas olha a afirmação que Jesus faz. Essa enfermidade, essa assolação, essa morte, esse mal, é para que Deus seja glorificado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não existe situação adversa demais que Deus não possa ser glorificado através dela. Existe algo mais cruel, mais trágico, mais angustiante do que a morte? Não existe. Arnold não conhece minha sogra? Não existe. Não, mas o meu chefe? Não existe. Nada é mais trágico, mais cruel do que a morte. Não é verdade? Pergunte para as famílias daqueles 84 que morreram atropelados essa semana por aquele translocado lá que tocou o caminhão em cima de criança, mulher. Uma coisa doida. A maior angústia é a morte. E aí vem a palavra de Deus, vem Jesus e diz: mesmo numa situação tão adversa, Deus é glorificado. Deus quer manifestar a glória dele. Deus quer manifestar a presença dele. Meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você está passando, Deus quer ser glorificado nela. Ele quer passar a presença dele lá na sua casa, nessa situação. E você sair do outro lado vitorioso, não cabisbaixo, não destruído. Há dias atrás, tive uma alegria tão grande, foi no retiro dos homens.
Estava andando ali de um lugar para o outro e de repente me deparei com um grupo de pessoas e um rapaz, quando eu vi, ele me viu, a gente se abraçou ali feliz e choramos um pouco juntos, mas fiquei tão feliz de encontrá-lo, um garoto que alguns anos atrás, o pai dele me liga: pastor, eu preciso que o senhor vá urgente lá no HC, que meu filho tentou suicídio. Mas é urgente, está entre a vida e a morte. E fomos lá para o HC, eu me lembro do dia. O pai desesperado, angustiado, e o garoto ali na cama, se recuperando, e oramos com ele, conversamos com ele, em pé. Mudaram para o interior do estado, já há alguns anos, e vendo ali aquela pessoa restaurada. Irmãos, não importa a situação, Deus quer ser glorificado na tua casa. Por que você não começa a orar: Deus, eu quero ver a tua glória? Mas pastor, alguém tentou se suicidar na minha casa. Deus, eu quero ver a tua glória. Pastor, mas está difícil financeiramente. Deus, eu quero ver a tua glória. Estou vendo o casal que testemunhou uns dias atrás, né? A irmã que estava falando, irmão que fazendo a integração, de repente, né, perderam o contrato da empresa que trabalhava. E contaram uma história linda, maravilhosa. Mas se você conversar com eles, a oração passa por isso: Deus, eu preciso ver a tua glória. Eu preciso ver a tua... Eu me nego a viver sem conhecer a tua glória, Deus. Aliás, alguns talvez estejam no momento da vida: Deus, é para hoje a tua glória, Deus. Não é verdade, irmãos? É verdade. Não, Deus, ano que vem, está tudo bem aqui, pode ficar tranquilo, Deus. Não, irmãos, é hoje, é agora. Amém, irmãos? Veja o que diz João capítulo 11, versículo 15. Diz assim: por vossa causa folgo de que lá não estivesse, para que possais crer. Me alegro que vocês não estavam lá, para que vocês possam crer. Você quer ver a glória de Deus? Irmão, não tem outro caminho a não ser crer. Mas eu já sou convertido, então converta-se à Bíblia. Mas eu já sou de Jesus, então se converta ao livro dele, as promessas que estão escritas aqui. Irmãos, nós não podemos mais viver a nossa vida baseada no jornal, baseada na política, nisso, naquilo. Nós como igreja vivemos dias de glória, mas o mundo está gemendo. A nação brasileira está em pânico. E isso afeta de uma maneira ou outra todos nós. Eu preciso me converter à Bíblia, e eu preciso crer nas promessas da Bíblia, e eu preciso da força da glória de Deus. E Jesus diz: eu me alegro que vocês não estavam lá, para que vocês possam crer. Irmãos, relacionar-se com a glória de Deus te leva a crer mais no poder dele. E veja ainda João capítulo 11, veja o versículo 40, o que diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Irmão, Jesus está dizendo para você hoje: você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Ter orado por você, para que você sonhe com Jesus, para que você veja Jesus, para que você ouça Jesus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ou você acha que já alcançamos tudo da vida cristã? Não alcançamos, mas estamos arranhando ainda. Estamos ainda começando em algumas áreas. E Jesus vem dizer: ei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença dele. É a presença dele manifesta na pessoa do Senhor Jesus. Quem aqui já sentiu o perfume de Jesus? Alguém já sentiu o perfume de Jesus? Já, ali, quem mais? Aqui, ali, aqui. É bom, não é? Não tem boticário, por mais que você trabalhe lá, né? Não tem Natura, nem Mary Kay passa perto. A presença dele. Irmão, não se prive da presença de Jesus. Pastor, eu nunca senti, meu nariz é até meio entupido, eu não sinto cheiros. Então peça: Jesus, eu quero sentir o teu perfume. Eu quero ver a tua glória, Jesus. De repente você está indo hoje à noite ainda para casa, e talvez tenha um familiar que não está na igreja, né? Talvez já está vendo um pouco de intriga, ou talvez amanhã de manhã tem algumas contas para pagar, você não sabe como. Deus, eu quero ver a tua glória. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Ele é especialista nisso.
Veja, amados, o que mais diz a palavra de Deus em Atos. Aliás, João capítulo 17, versículo 24. Olha que linda essa oração de Jesus. Aliás, o capítulo 17 do Evangelho de João é uma preciosidade. É Jesus orando por nós antes de ir para a cruz. E numa dessas declarações ele diz isso aqui: Pai, eu oro, eu desejo, eu declaro que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Olha a oração de Jesus, irmãos. Ele está orando para você ver a glória dele. Meu irmão, minha irmã, erga os teus olhos e comece a orar. Deus, eu quero ver a tua glória na minha casa, no meu trabalho, na minha profissão, na minha saúde, em todas as áreas da minha vida, no meu ministério. Eu quero ver a tua glória. Jesus ora ao Pai para que você veja a glória dele, irmãos. Não é maravilhoso esse Jesus que nós servimos? Você percebe que essa é a vontade dele? Veja o que mais diz a palavra de Deus em Atos, no capítulo 7, versículos 55 e 56. Está ligeiro o negócio. Atos 7, 55 e 56 diz assim: mas ele, está falando de Estevão, cheio do Espírito Santo e fitando os olhos no céu, olhando para onde? No céu. Fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Irmão, você quer ver a glória de Deus? Pare de olhar para o teu umbigo, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para aquilo que é material e comece a olhar para o mundo espiritual. Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua presença. Amanhã você vai para o teu trabalho, você levanta cedo lá, toma o teu café com mamão com chia e com... O que mais eu estou comendo ultimamente, velhinha? Aqueles grãozinhos que você põe lá? Gergelim e alpiste, não sei o que mais. Sempre tem um negócio diferente. A velhinha, ela cuida bem de mim. Olha, o que é esse negócio aqui? Desculpa, vou fazer um parênteses. Um dia eu olhei o café dela e falei: o que é esse teu café? Está estragado o leite. Não, tem óleo de coco. O que é? Não, é impressionante, né? Mas tudo bem. Então amanhã de manhã você vai tomar o teu café e você vai para o teu escritório. Eu vou ver a glória de Deus no meu trabalho. Eu vou ver a glória de Deus nos meus estudos. Eu vou ver a glória de Deus. Né? Os jovens, as jovens, né, que estão querendo ser achados e acharem. Deus, eu quero ver a tua glória, Deus. Dá uma olhada para o lado. Oh, Deus, olha que glória, não é verdade? É isso mesmo. Aliás, tem o retiro dos jovens. Você sabe que o retiro de jovens, ele tem todo um cunho espiritual muito importante, mas é um baita lugar para encontrar o futuro e a futura. O retiro é uma bênção, né? Então, jovem, não perca o retiro, né? Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele viu, irmãos, é possível ver. E Jesus em pé à direita de Deus, 56, e disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Portanto, amados, a glória de Deus é a presença dele, é Jesus. Segundo lugar, é possível ver a glória de Deus. E em terceiro lugar, eu gostaria que você voltasse para o livro de Colossenses, no capítulo 1. Em terceiro lugar, o que é a força da sua glória? Veja o que está escrito a partir do versículo 9 ao 11. Colossenses 1, do 9 ao 11, diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria. Irmãos, a oração de Paulo, ele começa a falar, às vezes a impressão que dá é que ele quase se desespera falando para os crentes daqueles dias e falando conosco. E ele vai descrevendo a vida cristã.
E eram pessoas como você e como eu. E ele começa a falar, olha, é importante que você ande dignamente diante de Deus. É importante que você tenha a inteligência espiritual. Não mais só a inteligência humana carnal. É importante que você saiba se relacionar com Jesus. E é importante que você frutifique em todas as boas obras. Mas saiba que isso só será possível se você for fortalecido constantemente com a força da sua glória. E essa glória, mas é a presença dele. Eu preciso me alimentar da presença do Senhor Jesus. Dia após dia, dia após dia. Talvez a grande maioria de nós já experimentou ficar alguns dias sem ler a Bíblia, sem orar muito, de vez em quando não vir para a igreja. Irmãos, isso vai enfraquecendo você. Isso vai te enfraquecendo, irmãos. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você vai se robustecendo na sua fé. Imagine você essa semana, que você tem que pagar uma conta muito alta, e você não se alimenta da palavra de Deus, você não declara a palavra de Deus, você não desfruta da força da glória, e apenas vê o negativo. Mas é uma semana miserável. E provavelmente a conta não vai ser paga. Só que você tem a mesma conta para pagar. E você que é um ser espiritual começa a declarar a palavra de Deus, ou sobre a sua casa, sobre a sua família. Você começa a declarar. E você começa a se alimentar da palavra de Deus, e a força da glória de Deus intervém a seu favor. Mas que semana extraordinária. Chega domingo que vem, você está aqui de novo em pé. Deus me sustentou uma vez mais. Mas é interessante que a Bíblia fala sobre as boas obras, sobre frutificar. Nós acabamos de anunciar que nós vamos ter o curso de voluntariado hospitalar aqui na igreja. Quantos dos que estão aqui já fizeram uma visita em hospital? Já visitaram um doente para ir lá para orar? Talvez uns 20%, talvez. Você precisa fazer esse curso. A Bíblia não fala sobre boas obras. A Bíblia não fala sobre frutificar. Mas nós estamos na graça, não precisa visitar mais ninguém, até que você esteja no hospital. E você vai querer uma visita. Claro que estamos na graça. E por desfrutarmos da obra de Jesus é que nós valorizamos essa obra e queremos agradar-lhe em tudo. Irmãos, vou fazer um pequeno parênteses aqui. O curso de voluntariado hospitalar já existe há 15 anos, eu acho. E começou, não mais, 20 anos. O Gercinho está ficando velho, né? Faz tempo já. Mas começou quando nasceu a nossa terceira filha, né? E ela nasceu com um problema muito grave, e menos de 24 horas depois ela estava numa UTI neonatal. Lá no Pequeno Príncipe, Hospital das Freiras lá. E lá ela ficou uns 10 ou 11 dias, não me lembro bem, e o quadro muito grave, muito grave. De cada 10 médicos, 9 diziam, ela vai morrer, o senhor não se anime muito. E o 10º dizia, olha, ela vai ser cega, ela vai ter problemas de locomoção se ela sobreviver. Bom, e nós começamos a orar, como crente ora. Deus, eu quero a força da sua glória. E orava, e gritava, e chorava, e... Bem, a glória de Deus se manifestou, a menina saiu de lá, hoje está com 20 anos, né? E não tem problema nenhum. Aliás, sobra energia, né? Faz bagunça comigo, né? Mas ali eu vi que existe algo chamado UTI neonatal. Eu não conhecia isso até então. E naquela ocasião eu orava com uma criança, um casal aqui de São José, um garoto que viveu até 3, 4 anos atrás e faleceu. Evangelizamos os pais dele e da família ali do Posto Cônsul. Conhecia 20 anos atrás lá no hospital. Tinha uma outra criança que os pais não aceitaram a oração. A criança morreu. E uma outra criança que em 10 dias que eu estive lá não recebeu nenhuma visita. Eu vi na pulseira, o nomezinho dela era lá do litoral do Paraná. E eu fiquei olhando e falei, Deus, por que o Senhor deixou que eu entrasse nesse lugar? E aí eu entendi que nós deveríamos começar um trabalho. E começamos ali, no Pequeno Príncipe, onde a Marli até hoje faz visita. Quantos anos já a Marli faz visita lá? 13 anos. Semanalmente a Marli faz visita naquele hospital. E no começo, as primeiras visitas, né, a freira, a madre superior andava do meu lado, assim, para ver o que eu ia dizer, né? Não tem problema, pode, já aproveita, já ouve também, né? Já prego aqui, prego ali. E começou um trabalho,
e fomos para um outro hospital, e no auge desse trabalho nós já formamos mais de 500 voluntários, fizemos esse curso. Até hoje nós temos irmãos trabalhando no Pequeno Príncipe, no Hospital da Cruz Vermelha, nós tivemos por muitos anos ali no Hospital Psiquiátrico, ali na Kennedy, no Hospital Militar, no Hospital Evangélico, no HC, no Erasto Gärtner, no Hospital Trabalhador, aquele do Adalto Botelho ali em cima, que é de doenças infecto-contagiosas, enfim. E era uma média de 500 pessoas por semana entregando a vida para Jesus. É uma coisa gloriosa. Aí a Cruz Vermelha viu, falei com o presidente da Cruz Vermelha do Paraná, e pedi, escuta, põe um carimbo no meu diploma. E aí no final do curso, o pessoal da Cruz Vermelha vem dar uma aula e dá uma carteirinha que habilita você a ter espaço em dia de catástrofes. Por exemplo, tem uma enchente muito grande, com aquela carteirinha você pode entrar lá para ajudar as pessoas, ou dirigir uma ambulância, fazer alguma coisa lá. Bem, temos esse curso agora pela primeira vez em São José dos Pinhais, para preparar você para ser um voluntário hospitalar. É um curso que dura 3 meses, toda terça-feira. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos chamados para essas boas obras. E a força da glória de Deus nos capacita para isso. Ah, não, mas eu não posso ver sangue. Bom, eu também não. E no fim Deus te capacita. E você vai lá no hospital e começa a orar por um, e ora por outro, e vê um aceitando Jesus ali, vê o outro ser curado ali. Então eu quero incentivar você, faça esse curso conosco. Hoje na saída os irmãos vão estar ali pegando a sua inscrição. Mas eu quero concluir, amados, sobre a força da glória de Deus. A Bíblia diz, e a oração de Paulo é, que nós sejamos corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Irmão, você precisa ser fortalecido com a força da glória de Deus. Senão nós não permanecemos em pé na nossa caminhada. Muitas pessoas estão aflitas e angustiadas, esperando que algum crente cheio da glória de Deus se aproxime dele. Você precisa ser fortalecido com a glória de Deus. A minha oração é que você ore como Moisés lá no começo. Deus, eu quero ver a tua glória. Deus ouviu a oração de Moisés e Deus enviou Jesus, seu filho. E ele está conosco aqui. E você pode desfrutar dessa glória. Amém, amado? Você recebe essa palavra? Convido você a ficar em pé.